minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem pra mesa, porque tem banquete. Vem chegando, vem compartilhando essa live, vem se reunindo a nós nesse tempo, nessas 4 semanas. Estamos na segunda semana em Atos e vamos nos reunir para buscar a presença do Senhor, aprender um pouco mais dessa palavra. É uma alegria ter já você por aqui e já te convido a adorar o Senhor, bendizer ao Senhor, que Ele venha derramar algo extraordinário sobre as nossas vidas nesse dia. Eu te convido a estar orando comigo. Amém? Senhor Deus e Pai, eis a nossa vida aqui diante de Ti. Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor, preparar esse ambiente. Queremos nos reunir em comunhão, em adoração ao Teu nome. E para que o Senhor venha liberar algo extraordinário sobre nós. Ah, Senhor, nossos corações estão ansiosos para ouvir mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua liberalidade sobre nós. Queremos, Senhor, viver um novo tempo de avivamento sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso proceder, Senhor. Ah, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda adoração, porque só Tu mereces, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos entre irmãos e poder sentir a Tua graça. A Tua graça, Senhor, que vem como shalom aos nossos corações. Prepara cada coração, Senhor. Tira toda distração, toda dificuldade de raciocínio para aprender mais da Tua palavra. Senhor, vai tirando todo o impedimento. Toma, Senhor, nossa internet, os dados móveis, o Wi-Fi. Prepara, Senhor, os corações, aqueles que estão aqui no Brasil, aqueles que estão ali, Senhor, juntamente com a Tua serva, a Tua pastora Shirley. Abençoa a Tua filha cada dia. Obrigada, Senhor, pela Tua serva, por esse coração disponível de compartilhar da mesa e do pão que o Senhor tem liberado para nós, Senhor. Nossos corações estão ansiosos para ouvir mais de Ti e desfrutar de mais uma porção neste dia, em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos, meus irmãos, shalom, shalom. Só vou saudar as meninas que já estão por aqui e já vou chamar a nossa pastora, amém? Pra gente não perder tempo. A pastora já está por aqui, nossa discipuladora Raquelzinha, nossa discipuladora Jaque, nossa preciosa Dai. Adri, seja bem-vinda. A todos que estão chegando aqui, tá? Já prepara seu papel, sua caneta. Elô, prepara seu papel, sua caneta aqui pra gente, tá bom? Aleluia. Shalom! Que alegria vê-la. Prazer, alegria minha. Que bom que a gente conseguiu logo de primeira. Eu estava preocupada. Você acredita, antes de qualquer coisa, eu estava aqui aguardando a notificação. Estou aqui, né, já faz um tempo. E não chegou a notificação que você estava online. E nem no meu Instagram está dizendo lá em cima também que você está ao vivo. Aí eu falei, peraí, já são 7h03 aqui para mim, né? Que aí são 3h03. Eu falei assim, não cheguei. E aí eu fui ver se já estava aqui. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, eu fiz de tudo para mim não chegar. Porque hoje, penso naquele dia. Que hoje ia. Que, sabe, meu esposo até falou assim, tudo meu tá bem cronometrado. Eu falei assim, tá, meu esposo, eu não posso, tudo, porque eu queria, assim, 18 horas, eu gosto de vir para cá para ficar 1 hora aqui, né, estudando aquilo que a gente já tinha preparado. Mas, aí eu tô aqui desde, tem 1 hora já que eu tô por aqui, não notificou aí, agora eu até mandei aqui o aviãozinho, mandei para algumas pessoas, porque vai que, ai, que bom, esse Iane chegou, sejam bem-vindas. Que não deu que tava online. Misericórdia, hein? Bora, meninas, apertar esse aviãozinho, esse coraçãozinho para o Instagram ver que essa live ela é relevante. Não que a gente precise de engajamento, mas a gente está aqui para anunciar o reino. É desse jeito. A Láguida entrou, que bom. Algumas meninas agora talvez vão estar entrando, mas não estava notificando.
Vou até mandar mais aqui. Eu tentei entrar na primeira vez, ele travou, eu fui, limpei o cachê, eu falei, agora eu vou limpar tudo para poder entrar novamente. É uma guerra. Olha. Mas é sim, é muita peleja, é porque é muita É bênção, verdade. né? Mas Estamos como você tá? Tá tudo bem, Thalita? bem, graças a Deus, e como essa semana foi fundamental, né? Aprendendo mais um pouquinho de Atos, aprender cada história, cada vivência, de perseverar, permanecer na palavra. E o que eu deixo no meu coração, quero compartilhar com as irmãs nessa semana, é perseverar na fé e entender que tudo é do Senhor. A obra do Senhor, o reino é dele, e a gente não pode esquecer essa essência, né? Porque às vezes são tantas informações que a gente recebe, que às vezes a gente esquece de quem é a obra. Então, Às vezes está tão envolvido com o ativismo, isso, né, o fazer, do que ver da onde vem a essência. Deus tem falado muito comigo sobre voltar à essência. justamente. Então, isso ardeu muito forte nesses dias. Eu falei, Senhor, não me deixa esquecer do que o Senhor tem feito, de onde que eu vim, né? Qual o propósito que Ele tem nas nossas vidas, que a gente não se perca nenhum dia. Amém. Eita glória, já estou sendo ministrada aqui, Aleluia. gente. Benção, alegria. Estou sendo já ministrada. Glória a Deus. As meninas estão chegando aí, já coloca nos grupos do WhatsApp, o grupo da família, aquele grupo de estudo, que sempre tem, né? A gente tem aquele grupo de estudo abençoado. Bota lá para as meninas, a gente pega seus papéis, caneta e água para hidratar. E vamos lá, pastora, para Amém. um pouco. Estou aqui à sua disposição. A hora que for, estou aqui para te servir. Fica à Se eu vontade. conseguir pegar uma parte ali da oração, já entrei aqui também orando. Amém. Fica à vontade, minha pastora. Amém. Então, bora lá, meninas, graça e paz no coração. Mais uma vez quero agradecer, viu, Thalita, pela confiança, porque hoje mesmo depois até vou colocar lá nos meus stories, porque veio isso no meu coração, sabe? A gente não precisa fazer esforço, porque o próprio Deus é aquele que sopra o nosso nome, né? Então, eu sei que é sobre isso. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer pela confiança. Vi que algumas meninas aqui da Holanda, a Fabiana, a missionária Juliana, que está aí no Rio de Janeiro com vocês, né? Ela esteve na live segunda aqui conosco. E agradecer, né, pelo seu convite, né, para esse mês de fevereiro, sendo aí esticada em Deus, né? E assim, eu acho que eu não falei semana passada, mas hoje, né, eu estava até me lembrando, né? Algo que eu sempre amei também é falar, além da palavra, né? Já fui coordenadora, né? Supervisora também de um seminário teológico, também já dei aula em seminário, então assim, é algo que eu gosto muito, sabe? Eu amo muitas escrituras e acaba que sem hoje estar atuando na área, mas a gente põe em prática, né? Que eu também, uma das minhas formações acadêmicas, eu sou pedagoga, então eu amo essa didática, né? Lembro de escola bíblica dominical, que não existia o Google, não existia a internet, tinha que ser tudo ali na enciclopédia, tinha que ser tudo ali sentando mesmo, e eu louvo a Deus pelo meu pai e a minha mãe na fé, que foi quem nos esticou a amar a palavra, sabe? Quando eu me converti, vai fazer 32 anos, né? Agora, dia 23 de fevereiro. Olha só. E aí, esse mês eu tô andando aqui. Pois é. Você falou que a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Eu busco não me esquecer, né? Porque duas datas preciosas são importantes. O dia do seu nascimento e o dia que você descobre seu propósito. Então, e eu lembro do meu pai na fé, né, de colocando a gente para estudar a Bíblia, e toda semana, pelo menos 2 versículos bíblicos, a gente tinha que saber de cor. E não era uma época que tinha celular, não tinha nada, então era um bilhetinho que a gente andava, e ele sentava, né, no início ali de uma igreja que já existia, com a gente ali, e para saber se a gente tinha decorado, então ele colocou a gente para ler o Novo Testamento já, e ele sempre falava, quando puder, vai para o seminário, e foi quando eu fiz, né, o seminário teológico, né, o STEP, que era uma extensão do Rio de Janeiro, que é lá para 3 dias. Então, todo sábado
à tarde, começava era de 1 às 6, eu ia para lá e era 1 hora e meia de viagem para ir, 1 hora e meia para voltar, porque não era na minha cidade, em Petrópolis, era em Três Rios. E depois, quando eu fui para casar, eu me lembrei, porque eu precisei pegar a certidão de casamento, aonde que eu tinha sido registrado em Três Rios. Falei, gente, é muito profético ter feito seminário aqui. Mas, enfim, tem mais delongas, senão a sanguínea fica aqui contando história, e a história que eu quero hoje trazer é a palavra do Senhor. Pois é, né? A gente gosta. Mas, meninas, nós estamos aí em Atos. E aí, sabe, Thalita, hoje eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Nós temos aí a tarefa. Alguém assistiu Espelho dos Mártires? Ai, pastor, ainda não assisti, não tem problema. Tem um mês todo para você assistir. Aproveita, ao invés de pular carnaval, pula em conhecimentos, em conhecer a palavra. Aproveita para colocar sua leitura em Bíblia em ordem, sua leitura de livros em ordem, enfim, que eu acho que tá para ter carnaval por aí, né? Aqui a gente não está muito a par, mas a gente vê os movimentos. E também a leitura, né, meninas? Porque assim, nós temos 28 capítulos, mas eu não vou trazer num dia os 28, nós fragmentamos, como eu tinha até compartilhado. Vou repetir, o Espelho dos Mártires. Se não me falha a memória, são 3, é o 1, 2 ou 3. Um começa narrando os que passaram antes de Cristo, aí depois vem os apóstolos, ali vai até falar como os apóstolos, cada um deles, né, morreram, enfim, perderam a sua vida. E o último Espelho dos Mártires vai falar até o século que nós estamos, a perseguição da igreja. É assim, são 3 vídeos muito interessantes. E fica aqui uma indicação. Eu vou ver se eu consigo me lembrar, porque realmente está tudo tão corrido, né? E aí, para compartilhar com vocês. No YouTube vocês têm acesso, viu? Pelo menos na minha época eu tive acesso. E de vez em quando eu gosto de assistir para me fazer lembrar um pouco. Não das perseguições, mas lembrar de que Deus ele é fiel, como a Thalita mesmo já trouxe. A perseverança. A perseverança, né? E aí, nós hoje estaremos indo do capítulo 8, né? Vamos até o 13 hoje. Mas antes, eu quero lembrar você que nós estamos falando sobre Atos, né? O espelho dos mártires, Os mártires, porque foram aqueles que morreram por amor a Cristo, né? Estevão foi o primeiro mártir. Então, Atos. Ele foi atribuído, né, para o doutor Lucas, que a gente sabe que foi um discípulo ali também, e que possivelmente, basicamente, se inicia Atos logo depois que encerra os evangelhos. Porque ainda tem uma parte ali de Jesus, a ascensão de Jesus, mas Jesus deixa algo falando ao ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, e vem o quê? A descida do Espírito Santo. Nós falamos, se você não assistiu a live da semana passada, que foi o primeiro encontro, você assista. Por quê? Porque aí tem a sequência, né, Thalita? A Thalita está deixando salvo, se não me falha a memória. Não tem problema não, Daiana, tá lindo. É isso aí, vai ajudando a gente. E aí, preciosas, lembrando que o tema central aqui de Atos, tá? Vou só rapidinho aqui trazer os 3 pontos principais sobre Atos. A expansão do evangelho do reino, tá bom? E mostrar o papel singular do Espírito Santo. Jesus, ele vai, mas ele não deixa eu e você órfão. Ele deixa o Espírito Santo. E é interessante que, lendo o livro de Atos, que até a Thalita falou sobre perseverança, o que fez esse povo perseverar? Porque tinha a atribuição da força, do vigor do Espírito Santo. Há uma manifestação muito específica, muito clara do Espírito Santo no livro de Atos. Né? Então, é o Espírito Santo que é o quê? Para nos capacitar. Para nos capacitar. E aí, minhas amadas, e também para trazer o desenvolvimento de uma teologia, né, nos quais os primeiros judeus cristãos passaram o quê? A acrescentar, e aí também foi pregado para os gentios. Dentro disso, né, orando, o Espírito Santo me trouxe, Thalita, para eu estar falando, por quê? Porque a atuação do Espírito Santo, lembra do dunamis, né, o poder, a manifestação extraordinária do Espírito Santo, né, esse poder que é o dunamis, que vai trazer graça, vigor, ânimo,
hoje, no século XXI, ele tem a mesma eficácia. Porque às vezes a gente olha e parece que não, mas tem. E aí, dentro disso, o Senhor fez. Eu até fui ler um pouco sobre isso novamente. O Senhor me fez lembrar de um livro que eu tinha lido e lá estava falando. Sobre o quê? Sobre que se eu e você queremos desejar ultrapassar. Ultrapassar o quê? A linha medíocre. Ah, tá, já estou bem, estou no raso. Ah, eu sou crente, eu nasci para ser assim mesmo. Nós temos que entender que não é só apenas conhecer o Deus das outras pessoas, não é só conhecer o Deus do milagre, do A, do B, dos apóstolos, mas conhecer o Deus que também faz o milagre na sua vida. E o Espírito Santo, ele continua atuante. Tanto é que alguns historiadores, tá, Matos? Eu estou falando de hipótese, diz que os livros de Atos continuam sendo escritos. Nós somos Atos 29. Aleluia. Atos 30, Atos 31. Por quê? Porque é a igreja do Senhor. Tanto é que quando eu estava lá, quando a Thalita me fez esse convite, o Senhor falou muito comigo, voltando à essência da igreja primitiva. Mas como que eu vou viver isso? Tendo um desenvolvimento de relacionamento com Deus. Nós estamos aqui hoje trazendo um conteúdo para você, um conteúdo bíblico, profético, debaixo de oração, de temor, porque o Senhor falou o espírito da nossa preciosa Thalita, e nós estamos aqui porque não é algo que a gente se dedica, mas isso aqui não pode ser o seu suficiente. E o culto ao domingo não é só o suficiente. É algo que tem que ser diário. E nós temos que aprender a ser constante no secreto. Porque o que fez esse povo de Atos perseverar foi a manifestação do Espírito Santo eficaz. Por quê? Porque você vai ver o quanto eles oraram. O quanto eles oravam. Sabe? Thalita, eu preciso trazer isso. Talvez eu nem sei se eu vou conseguir abranger todos esses versículos, todos esses capítulos, mas eu preciso, porque o Senhor falava isso no meu coração, sobre o secreto. Nós estamos muito habituados, e Deus tem falado isso até comigo, eu falei segunda-feira na live, Deus foi tão lindo que Deus até confirmou através da missionária Juliana. Eu não tenho estado muito por aqui nas redes sociais, por quê? Porque é um tempo para tudo. Porque Deus tem falado, eu quero que esse povo vá para o meu secreto. E é no secreto que Deus manifesta os seus segredos. Trazendo só um pouco para a área das emoções, do corpo e do espírito. Nós somos tricotando corpo, alma e espírito, mas o Senhor está me fazendo lembrar. O Espírito Santo, ele não vai falar com você nas suas emoções, é no teu espírito. É o ruach dele. Então, se eu não busco o Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai falar comigo? É no Espírito que o Espírito Santo fala conosco. E aí as emoções, elas vão estar sob o domínio do Espírito Santo. Agora, se eu alimento as minhas emoções, se eu alimento a minha carne, o Espírito está enfraquecido. O Espírito fica enfraquecido. E eu não estou falando aqui, amados, de rótulos, de status. Deus tem falado muito sobre o meu espírito. E eu tenho até falado, sábado teve um estado entre elas e foi algo tão forte. E o Senhor falava para eu falar com as meninas, nós estamos voltando à essência, sabe, a simplicidade. Não é pelo status, porque hoje, sabe, tem que ter é pelo engajamento, não é por engajamento, é pela missão. Não é pelo engajamento, pelo número de curtidas, pelo número de pessoas que a gente tem. É pela missão. A missão. Esses discípulos de Cristo, eles perseveraram pela missão, independente se... E outra coisa, tá, Thalita? Se a gente for pesquisar sobre Atos, mas tudo eu estou trazendo como hipótese. Por quê? Porque né, é anos e anos, são mais de 2000 anos, você imagina. Mas alguns historiadores dizem que entre esse período aqui da igreja primitiva, você que está aí anotando, porque eu estou trazendo algo para nós também, para conhecimento, desse período a igreja primitiva. Por isso que é muito interessante você assistir o espelho, vocês verem o Espelho do Mártires. Em vez de ver Big Brother, ver essas coisas, vai assistir coisas que edificam. Que entre esse período da igreja primitiva até
a implantação de igreja, porque aí começa o Império Romano com as igrejas grandes. Diz os historiadores que levaram, em média, 100 anos quase. Ou seja, eles viviam de casa em casa, porque lendo Atos 2:44 fala isso, e todos os que criam tinham tudo em comum, era de casa em casa. Aí leva até a entender sobre a hipótese de célula, de grupos pequenos. Não que você não vai ter o templo, sim, mas de casa em casa foi você vê, a descida do Espírito Santo, Atos 2, foi em dia de Pentecostes, estavam todos reunidos numa casa. A Bíblia fala sobre isso. Estavam todos reunidos numa casa, não estavam reunidos no templo, na Porta Formosa. E aí levou esse período, e eles indo de um lugar para o outro, evangelizando. Foi justamente isso que eu quero trazer para o teu coração. Se você deseja ultrapassar a linha da mediocridade, da vida rasa espiritual que você está vivendo, de deixar de apenas conhecer o Deus das outras pessoas, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele, como que eu vou desenvolver? Dialogando, conversando, lendo a palavra, lendo sobre ele, ouvindo sobre ele. Então, esse é o nosso convite hoje para você. A igreja de Atos sou eu e sou você. Homens improváveis, mulheres improváveis como eu e você. Mas que tinha algo que fazia deles prováveis. O Espírito Santo. Aleluia. Para você. Tem acesso para você. Coloque aí, é para mim. Amém? É para mim, é para você. Então, bora lá, meninas. Então, se você não pegou os primeiros capítulos, quando você estiver lavando a sua louça, lavando aquela roupa, indo lá num busão, fazendo alguma coisa, vai ouvindo que você vai pegar lá do capítulo 1 ao capítulo que nós encerramos, né, semana passada, no capítulo 7, que ali vai falar, né, encerra ali falando do apedrejamento de Estevão. Isso aí, meninas. Obrigada. Aproveita e vão convidando suas amigas. Aquilo que é bom para nós. E aí, dentro disso, nós vamos para o capítulo 8. Capítulo 8 começa, você já conhece um pouco, que é com a morte de Estevão. Por quê? Porque Estevão foi algo assim muito forte. Até então, ninguém tinha morrido vamos dizer assim, pelo nome de Cristo. A não ser Jesus, mas eu digo assim, uma pessoa física ali, não. E isso causou um alvoroço. Você imagina eu e você? É muito fácil vezes falar assim, eles fugiram. Não, gente. Vamos se colocar na pele. O povo era ruim. E quem fez tudo isso eram os religiosos. Pessoas que conheciam a Torá. Aliás, quem matou Jesus? Foi os pecadores? Não, eram os dos sinédrios, dos suprassumos, os sumos sacerdotes. Por quê? Porque os status, né? Eu faço parte do conselho, eu sou do concílio. Você vê que já não é de hoje que tem essa peleja de hierarquia. Temos que honrar, temos, mas muito mais é ser aquilo que Deus nos chamou. E dentro disso, aqui alguns, né, fugiram, porque começou uma perseguição. Mas guarde isso aí no teu coração. A perseguição, já diz lá o louvor, não parou a igreja. Foi o período que mais a igreja cresceu. Por quê? Porque se você está lendo Atos, você vai ver que começa a expansão, a viagem missionária. Olha como, diante de um caos, o nome de Jesus é glorificado. Aleluia. Isso para mim e para você. Eu não sei qual é o caos que talvez você está vivendo, seja qual for a perseguição, seja qual for a situação, mas isso vai expandir o reino de Deus. Porque se isso não tivesse acontecido, possivelmente eles teriam ficado só ali. E talvez eu e você nem tínhamos sido alcançados. Ou se tivesse, teria sido mais tarde. Mesmo com a perseguição, eles puderam sair do local, mas isso não fez eles ficarem calados de proclamar o reino de Deus. A perseguição, amado, não é para te paralisar.
A perseguição não é para te intimidar, a perseguição é para te fazer avançar para um estágio maior. Você nunca vai ver na história bíblica alguém que estava vivendo o propósito, que mesmo diante dos desafios, entendeu o seu propósito e que tenha avançado, tenha vivido algo extraordinário. Porque não tem a ver conosco, tem a ver com aquilo que nós carregamos. E não esqueça, hoje nós vamos falar muito sobre isso. O Espírito Santo, você tem acesso ao Espírito Santo. Eu e você precisamos entender isso. Nós temos acesso ao Espírito Santo. O véu foi rasgado de cima para baixo, nós temos acesso. Então, aqui eles chegam já lá, né? Filipe, ali, um dos discípulos, também chega em Samaria e começa a expansão do reino, começa a proclamar o reino de Deus. E lá no capítulo 8, verso 9, já começa aquela conversão de um mago, né? Era uma pessoa que ganhava dinheiro com adivinhações, mas a palavra de Deus chega até ele. O verso 13 de Atos 8 vai dizer, mas eu vou falar alguns versos, tá, daquilo que Deus foi trazendo, mas quando você lê, como a Thalita leu, Deus trouxe revelação ali para ela. Entendeu? Então a gente vai juntando aqui, porque a revelação é uma só, a palavra do Senhor para nos dar sustentabilidade. Amém? Porque não tem como a gente explanar versículo por versículo. E aí é essa conversão, e a Bíblia diz que ele mesmo creu. Ele mesmo creu. Creu. Ele creu. E aí chegaram, começaram a orar, e a Bíblia vai falar no versículo 15 que oraram ali e viram que com a imposição de mão havia algo lindo. Aí você vê, né, gente? Eu preciso abrir um parênteses aqui, como não é diferente de hoje. A questão de comprar. No versículo 18, Simão, o mago, ele se converte, mas a totalidade da transformação ainda não foi feita nele. Por quê? Assim como ele ganhava dinheiro vendendo as revelações, ele achava que poderia comprar a manifestação do Espírito Santo. E hoje não tem sido diferente de uma forma dentro dessa igreja. As igrejas neopentecostais, infelizmente, têm trabalhado muito isso, o que tem envergonhado em si a igreja. Mas eu e você somos remanescentes. Aleluia. E aí a Bíblia diz, né, que não é para fazer isso. Não, esse poder não vem assim. E os próprios apóstolos, eles já vêm e chamam a atenção deste homem. Tanto é que no versículo 22 diz, arrependa-se dessa maldade. Ora é o Senhor, que o Senhor lhe perdoe desse pensamento. Então, nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Tem muitas pessoas que, às vezes, quando se convertem, querem trazer a prática do que eles viviam. Não tem como. O evangelho é arrependimento, é mudança de rota, é mudança de caráter. E aí, vem mais para baixo, né? Nós temos a história de Filipe e o seu antílogo, que fala sobre crer, aquele que crê de todo o coração. Que aí ele pergunta, o que eu faço, então, para crer? Crer para ser batizado, acontece aqui o batismo. Gente, é muito lindo ver a manifestação do Espírito Santo e nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, você vê que o Felipe estava ali numa estrada, de repente passa ali, senta ao lado, está vendo que está lendo as escrituras, não compreende, vê a revelação do Espírito Santo. E eu estou falando de homens, por exemplo, Lucas era um médico, né? Paulo era também um doutor da lei, mas Pedro, tanto é que eles ficavam assustado com a eloquência, a sabedoria de Pedro. Era um pescador, porque naquela época, quem era pescador eram pessoas que não tinham passado, na época, na Torá, não tinha passado de fase, então não ia poder ser uma coisa maior, então vai ser pescador. Era considerado assim, era considerado, né? Não que seja, mas para eles, naquela época, uma questão cultural. Pessoas que não eram letradas. Mas quem dava essa sabedoria, essa eloquência, essa revelação? O Espírito Santo. Então, eu venho falar para você, pare de limitar o ilimitado. Ah, não, mas eu venho de uma família que ninguém fala direito, que ninguém é estudado. Ele faz você. Eu vejo por mim, eu venho lá da Estrada do Gentil, 550, lote 8. Ah, pode vir alguma coisa boa de lá, como diz João 3, vem ver. Eu sei de onde Deus nos tirou. Eu tinha duas escolhas, eu tinha duas opções e uma escolha.
Até eu chegar à faculdade, a minha família, ninguém tinha feito nenhuma graduação. A partir de mim foi quebrado um ciclo, quebramos uma maldição. E hoje eu louvo a Deus porque meus irmãos, eu tenho primos, que são formados. Então, assim, mas como pode, né? Nem chegou a estudar tanto. Não, mas um dia a gente decide e Deus vai nos capacitando. Deus vai nos levando. Então, se você que está aqui, não, eu não sei. Não, eu sou apenas, né, como Pedro, um pescador. Pensou se Pedro ficasse assim? Não, eu não posso nem pregar, não. O que os outros vão olhar para mim? Vai falar que ele é um pescadorzinho? Não, mas não era por ele, era aquilo que ele carregava. Não é por você, é pelo aquilo que Deus colocou em você, porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que falou: ei, filha, eu te escolhi. E aí é não perder a oportunidade, porque você vê que Felipe não perde a oportunidade. E acontece aqui o batismo, que ele pergunta, né? O Etíope pergunta: o que eu posso fazer para ser batizado? Eu tenho, então parei a carruagem, bora lá. Bora fazer história para o reino de Deus. Vocês estão entendendo, meninas? Vocês estão entendendo? Então não limite o ilimitado, não limite o Espírito Santo. Eu fico, às vezes, imaginando, o Espírito Santo deve ficar olhando, queria tanto fazer. Aí tem uns, né? Porque vai do perfil de cada um, da história de vida de cada um. Mas se Deus é Deus, por que ele não faz? Porque ele quer ver a disponibilidade do seu coração. Do seu coração. E aí nós vamos lá para o capítulo 9. O capítulo 9 é um dos capítulos que para mim é muito forte também. Eu não sei para você, que vai falar da nossa história, né, do nosso irmão Saulo, que até então, né, era Paulo, virou Saulo, Saulo, Paulo. E enquanto Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus, olha só, como que pode? E começa assim o capítulo 9. Paulo, eu fico imaginando assim, respirando, eu fico dando xericô, sabe, Thalita? Eu gosto muito de dar xericô naquilo que eu leio. Era muito ódio. E ele dizia crente, por quê? Porque ele era discípulo de Gamaliel. Ele era de um nível elevado, ele conhecia a Torá, ele conhecia o Pentateuco de baixo para cima, de cabeça para baixo. Ele falava outros idiomas. Paulo era. Ele era. Eu fico imaginando a ira dele. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando Deus falando: esse carvãozinho aí vai virar um lindo diamante. Deixa ele, vou dar corda. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Primeiro que Saulo, né? Paulo, ele era um colérico. Então, um colérico ele já é por si nervoso, né? Ele gosta de resultado. Tem que ser do jeito dele. Aí o Espírito Santo vem, ó. Peraí que eu vou colocar meu temperamento controlado pelo Espírito Santo. E aí é o interessante que acontece aqui a história. Olha onde vem a transformação da vida de Saulo. Numa queda. Tem gente que acha que a transformação é quando eu estou lá no nível mais alto na plataforma. Mas foi numa queda. Alguns dizem que foi um cavalo, mas eu não sei, eu só sei que ele estava andando num potoque, porque era alguma coisa. Não era em carro, não era em avião que ele estava num animalzinho indo para Damasco. E diz também os historiadores, e lendo a palavra, que Paulo, que ele, Saulo, até então ainda era Saulo, estava indo fazer a maior matança dos evangélicos, dos cristãos. Olha o que Deus faz. É assim que Deus faz. Eu fico imaginando quando alguém ouvia falar Saulo. Ó, Saulo está chegando. Sabe aqueles nomes que a gente logo se assusta? Pensa aí, Hitler. Era mais ou menos assim. Saulo está chegando. Porém, a Bíblia diz que Saulo, ele vai, mas que de repente, no versículo 3, fala, lá vem de repente de novo, ó, nós vimos o de repente lá em Atos 2, de repente, e vem aqui um de repente. Eu amo esses de repente de Deus. Vocês já pararam que esses de repente de Deus sempre muda alguma coisa? Eu não sei quantos aqui já viveram de repente. E esse de repente nem sempre é coisa boa também não, mas bem embrulhado de coisa ruim, mas dentro tem algo para nos lapidar, para nos edificar.
E de repente a luz, e a Bíblia diz que ele caiu por terra. Se ele caiu por terra, é porque ele estava montado em alguma coisa, ou seja, veio uma queda. Veio uma queda. A luz e a queda. Olha, olha, parece algo engraçado, né? Aí eu li algo, sabe, Thalita, de Charles Spurgeon, né? É um grande homem de Deus, né, do século passado. Ele disse assim uma vez: muitas pessoas devem a grandeza das suas vidas aos problemas e aos obstáculos que essas pessoas tiveram que vencer. E sem dúvida foi o caso de Paulo. Paulo só foi quem foi por conta dessa queda. E talvez você está aqui, Deus está te dando umas quedas, porque às vezes é necessário umas quedas para mostrar que Ele é Deus. E aí, às vezes, a gente acha que é Deus castigando, não é não. Nós temos que começar a entender com a ótica do céu. Essa ótica do céu. É interessante que falamos de Paulo, mas às vezes a gente não analisa que parte do Novo Testamento. Lembra que eu falei até semana passada? São 66 livros da Bíblia. 39 o Velho Testamento e 27 é o Novo Testamento. Desses 27, Thalita, no Novo Testamento, um homem que não andou com Jesus, não foi doce de Jesus, não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus estava na terra, mas maior parte da autoria dos livros do Novo Testamento foi quem? Paulo. Dos 27 livros, 13 são do apóstolo Paulo, são cartas. 13. 13. São 13 cartas ao total. Ele escreve para os romanos, ele escreve para os coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, escreve para o precioso Timóteo, 2 cartas para Timóteo, Tito e Filemão. Pensa bem, 13. Essas cartas são a base de muitas das nossas doutrinas de hoje. E que parte dessas cartas Paulo tinha tido a queda, teve a conversão, Jesus muda a história de Paulo, de Saulo para Paulo, e ele estava onde? Na prisão. Veja o que Deus faz. A pessoa pode não estar no lugar favorável, mas ela entendendo que ela tem uma missão para cumprir, ela pode estar em 4 paredes num calabouço, mas vai ser dali que vai ser a visão que Deus deu para ela para cumprir o propósito. Foi o que Paulo fez. Paulo mandou essas cartas porque ele não podia ir lá, porque ele estava em lugares que não dava para chegar. É impossível falar dessa teologia de Atos sem não falar um pouco de Paulo. Porque a essência vai ser. Através da vida de Paulo, da conversão de Paulo, o que acontece? As viagens missionárias. Foi a partir de Paulo. Você não vai ver, Pedro fez algo lindo ali com João, mas o missionário ali foi Paulo. Primeiro, Paulo parou para aprender. Barnabé. Surge aqui uma figura em Atos, Barnabé. Sabe o que significa a palavra Barnabé? Preciosas, quem sabe escreve aí. Vou já adiantar para a gente ganhar tempo, mas se você sabe, você pode escrever que você já vai ganhar aí um abraço meu. Barnabé significa encorajador. Ninguém queria cuidar de Paulo. Ninguém queria. Se você for ler aqui, você vai ver. Tanto é que ele fica ali à mercê do que vai acontecer, né? Você sabe que vai lá, Deus revela para aquele homem lá, pegar ele na rua da direita, até ficar com medo, porque eu vou chegar lá, o que vai acontecer? Zacarina, não, eu fico imaginando se fosse eu também ficar com medo. Ansiedade, meu Deus, mas quando você tem o Espírito Santo, você vai. Porque medo, coragem não é ausência de medo. Coragem aí apesar do medo. E o Espírito Santo nos dá coragem. Coragem não é ausência de medo. Muita coisa que eu tenho feito, amados, eu vou com medo mesmo. Ei, eu alimento a minha fé, meus medos vão morrer de fome. Vai pegando essas chaves. Então, Ananias vai, então vai. E acontece tudo. Só que começa o processo de lapidação. E é
interessante que quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus diante de uma queda, porque foi na queda que aconteceu, o coração ensinável. Ele era uma pessoa letrada, entendida. Ele não falou assim, não, eu quero ser ensinada, não. E aí, quem vai? Quem vai, quem vem, quem não fica? Lá no versículo 27, então Barnabé o levou os apóstolos, os de Barnabé. Nosso irmão Barnabé, depois que Ananias foi lá e falou, ó, vai lá, porque Deus falou para Ananias, ó, ele é o instrumento. Eu fico imaginando Ananias recebendo isso. Mas ele acabou de autorizar a última pedrada de Estevão, como é um instrumento. Mas Deus escolhe as coisas loucas. Por isso que Paulo fala isso. Ó, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os grandes. Então, não tem problema se alguém fala que você é louco, que você é improvável. Eu mesmo, né? Quantas vezes eu cresci ouvindo você é uma barrigada perdida, você não vai dar em nada. Quem é você? Quem eu sou na fila do pão? Nós somos filhas do padeiro. Nós somos escolhidas, filhas amadas. Mas entendendo que é por ele, o coração ensinado. Porque aí Paulo, ele se coloca à disposição de aprender. Ao ponto que Barnabé é encorajador. Você tem sido encorajadora na vida de outras pessoas? Você tem sido um Barnabé? Tem um livro que eu amo, tá? Que poucas pessoas já leram. O Perfil Barnabé. Eu já li, acho que tem quase uns 10 anos, mas marcou meu coração. Thalita, quem ama vidas, quem quer entender sobre o princípio mesmo do que Paulo viveu com Barnabé, seu encorajador. Barnabé não aparece muito, não, mas as poucas vezes que ele apareceu, se Paulo foi quem foi, porque ele teve um Barnabé. Aleluia. Sabia disso? Foi Barnabé, porque ninguém muito queria Paulo, não, gente. Todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo. Mas aquela experiência que ele teve de ficar cego, humanamente falando, fez ele abrir a visão dele espiritual. Eu não sei qual é a queda, não sei qual é a situação, mas saiba que de tudo isso Deus está fazendo algo lindo. Porque o apóstolo Paulo, guarde isso, porque eu fui estudar um pouco sobre isso, Thalita, eu achei forte. Olha só, Paulo não foi apenas um grande anunciador do evangelho pela escrita, né? Porque foram 13 cartas de relevância. Fora que eu imagino que algumas devem ter sido extraviadas. Mas ele foi também, ele foi um grande missionário. Diz os historiadores que foi, em média, 27 cidades em 3 continentes. E isso que eu estou falando em uma época que não existia carro, nem avião, não existia nem mesmo bicicleta. Porque hoje, como a gente já nasceu, né? Eu acredito que todo mundo aqui, quando nasceu, já existia carro, bicicleta, avião. Né? A gente já é da época que Santos Dumont já tinha inventado o avião. Então, para a gente, eu acho que é até meio difícil entender isso, humanamente falando. Você imagina você ir para 27 cidades e 3 continentes. Continentes são o quê? Não é um estado ali do lado, não, gente. São continentes. Continente europeu, asiático, africano. São esses. E ele estava ali, ó. O legado dele na Bíblia, a obra missionária foi algo muito forte. Implantações de igrejas, formações de líderes diante de uma queda. Queda. O que talvez não falamos tanto, que as circunstâncias que fez Paulo viver tudo isso. Mas, por exemplo, parte dessas escritas ele estava preso. Preso por quê? Porque ele roubou? Preso porque ele matou? Não, porque ele anunciava. Meu E Deus. hoje eu e você não queremos passar pelas pelejas da vida. Deus está sendo injusto comigo, gente. O apóstolo Paulo enfrentou naufrágio. Alguém aqui já enfrentou naufrágio por causa do evangelho? Passou frio, fome, abandono. Ah, mas isso não quero, não. Eu quero a teologia da prosperidade. Vivo no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Paulo viveu a prosperidade. Porque sabe o que é prosperidade? É a ausência de necessidade. Ele viveu tudo isso, mas Deus estava sempre lhe enviando. Ó. Tanto é que em Filipenses que ele fala, Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Suprirá todas as necessidades. Necessidade é o quê? Tudo que você precisa.
Agora eu lhe pergunto, será que a grandeza de Paulo não está associada com a forma como ele enfrentou aquela queda lá? Como ele reagiu àquela queda? Ele poderia ter reagido daquela queda, ter ficado cego, ter reclamado, ter murmurado, ter ido embora. Mas algo ali virou, uma chave virou. E assim tem que ser em nós, amados. Eu não sei qual foi a circunstância que te levou a conhecer Jesus, mas havia algo maior por tudo isso. O Senhor, ele tem nos convidado a vivermos essa essência. Porque ali já começou a manifestação, e eu creio, sabe, Thalita? Quando eu olho para as Escrituras, as evidências do Espírito Santo. E se Deus fez na vida de um Paulo, não vai fazer na nossa vida? Nós só precisamos tomar posse. E aí, dando sequência aqui em Atos, né, que fala um pouquinho aqui sobre o nosso irmão Paulo, porque eu preciso falar, faltam 10 minutos para eu concluir aqui, mas nós vamos ver aqui, nossa irmã Dorcas, apareceu uma fazedora de história. Olha aqui uma improvável. Olha aqui uma incomum. Quem é Dorcas? Aquela costureirinha. Mas ela usa o dom dela para fazer história, ao ponto que ela vem falecer e as mulheres ficam, como que a gente vai ficar agora? Que coração generoso tinha Dorcas, meu Deus do céu. Que coração generoso tinha Dorcas. Nós aprendemos aqui, olha a manifestação do Espírito Santo. Aí eles chegam ali, se ajoelham, não é? No versículo 40 de Atos 9, eles se ajoelham e começam a orar. Olha aí a perseverança da oração. Eu não sei qual é a área que está precisando orar, mas não deixe de clamar. Não deixe de crer no poder da oração. A oração move o sobrenatural. A oração faz o impossível. Está circulando um vídeo aí que eu achei tremendo, né? O esposo de uma moça que vai pegar a bola e acaba ficando ali se afogando. E ficou 45 desacordado e tá aí os noticiários falando. A mulher começou a orar, o marido dela voltou a viver. Olha o poder da oração. Por que a gente não está limitando ilimitado? Porque acho que é tanta informação, sabe, Thalita? Porque esse povo aqui não tinha. Eu fico imaginando, Dorcas, não tinha máquina de costura. Eu acho que ela fazia era tudo na mão mesmo. Eu fico imaginando ela fazendo na mão. Eu não sei como que ela cortava. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito da questão histórica. Eu fico imaginando, não tinha lá tesoura. Eu não acredito que tinha lá uma tesoura, não. Porque a tesoura deve ser inventada bem depois. Não tinha o luxo disso ali, não. Mas ela costurava. Eu fico imaginando ela cozendo. E ali, cada cozimento, cada costura, ela fazendo da profissão dela um ministério. Aleluia. Preciosa. Deus hoje ele nos chama a vivermos o nosso propósito, seja na profissão. Ah, não, mas é só dentro da igreja? Não. Eu creio. Tanto é que dentro das 7 esferas da sociedade fala de várias repartições. Você pode. A nossa profissão é um disfarce para a glória de Deus. Né? A Thalita, como eu, é psicoterapeuta. A nossa profissão é um disfarce para a glória de Deus. Dorcas prova isso. Ao ponto que quando ela parte dessa, o povo não quer. Você tem deixado o seu legado? Você tem sido generosa? Você tem sido uma Dorcas? Ao ponto que fala, Tabita, levanta-se. Olha Deus usando Pedro. Meu Deus, gente. Meu Deus. E aí nós vamos lá para o capítulo 10, que também é uma história linda. Mais uma evidência da casa, do lar. A presença de Deus no lar. Não é só estar na sala do trono, mas é trazer o trono para a sala. É trazer a presença de Deus para o nosso lar. E aí Deus fala para Cornélio, esse centurião. Centurião, o que era um centurião? Ele era uma autoridade do exército, ele era uma pessoa que tinha patente. E ele toda a sua casa eram religiosos, temente a Deus, e a Bíblia fala que ele tem uma visão, e essa visão ele é fiel. Você está vendo a manifestação do Espírito Santo? Amados, eu quero profetizar sobre a sua vida, que em pleno século XXI, Deus vai continuar trazendo visões. Se você, assim como esse centurião, era temente a Deus, vai trazer visão, e você não vai duvidar, você vai cumprir como o Senhor quer. E a Bíblia diz que as orações dele estavam sendo como oferta
um memorial. Você está vendo como que a sua oferta chega como um memorial? Por isso que o inferno não gosta quando você ora. Por isso que a primeira coisa, quando a gente está triste, abatido, a gente não deixa de ir para o trabalho, a gente não deixa de usar o WhatsApp, a gente não deixa de fazer nada, mas a gente deixa de orar. Porque a oração é o memorial. Quando você ora, lá em Apocalipse vai dizer, diante do tribunal, o Senhor recolhe as nossas orações. Aqui está falando. E essa visão que vem, ele fala, vai lá. E quando chega lá, Deus também fala com Pedro lá. Olha a sintonia. Um de um lado, outro do outro, e Pedro já sabia. Tanto é que quando chegou os homens ali do centurião, Pedro já sabia. Não era nem para ele relutar. Pode ir, vai para a casa de Cornélio. E ele vai no dia seguinte. E o nome de Jesus é glorificado. Sabe por quê? Porque lá no versículo 34 de Atos 10, vai dizer, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente de que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. O que quer dizer aqui? Deus não tem filhos favoritos. Deus tem aqueles que priorizam o reino dele. Deus não tem. Deus, ele não quer ter um relacionamento casual com você. Sabe aquela questão assim do ficar? Sabe? Sabe aquela relação de baixi? Que eu sou a dona da vez? Não, Deus quer um coração disponível. Um relacionamento. Um relacionamento. Aleluia. Amém, Adriana. É isso aí, continue, filha. É sobre isso. A nossa caminhada cristã tem que ser de relacionamento com Deus, com o Senhor. E aí acontece o que acontece na casa de Cornélio, né, gente? Aí vocês já sabem. Não tem como. Aonde o povo se reunia, o que acontecia? Manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia diz no versículo 36 que Deus ungiu ali, né, falando sobre Jesus, e ali eles continuam falando, ó, o que é para fazer? Para curar, trazer palavras para os oprimidos. E foi o que aconteceu. E no versículo 44, eu peço o Espírito Santo, para você que está aqui crendo nisso, que o Senhor faça mais uma vez. Por quê? Porque enquanto Pedro estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles. Aleluia. Eu fico imaginando. Eu não sei se você já foi em algum ambiente assim, seja em culto, seja na casa de alguém, que a pessoa está pregando, mas há uma manifestação. Não é culto neopentecostal, não é barulheira, não. É manifestação do Espírito Santo. Sabe, a presença do Espírito Santo. E hoje não pode ser diferente, amados. O avivamento é para os crentes. É fazer mais uma vez, Senhor. Ao ponto que ali começaram até querer serem batizados. Havia uma mudança, havia uma metanoia, uma transformação. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo venha sobre ti, seja na sua casa, seja você fazendo uma comida, seja você lavando um banheiro, seja você andando, indo na padaria, seja você trabalhando, seja o que você estiver fazendo. Que arda dentro de você a atuação do Espírito Santo. E aí, no capítulo 11, Pedro começa a explicar ali, né? Um pouco sobre a igreja, e vai narrando. E o interessante é que dos versículos 19 ao 24, há mais uma vez um encorajamento, que é um dom poderoso. Amados, Deus te chamou para ser uma mulher que encoraja outras pessoas. Não é feito de bajulações e elogios vazios, mas de palavras remas do céu. Aleluia. Que inspiram confiança e esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque Barnabé, ele era um encorajador, lembra? E foi através de tudo isso que começou a consolidar a igreja onde aparece Antioquia. E aqui em Antioquia, esse povo, porque eles estavam dispersos, lembra? Então eles foram, chegaram até Antioquia. E lá chegando nessa cidade, Chipre e Antioquia, não deixaram de pregar. Eles estavam fugindo, mas a essência não tinha como. Algo motivava. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é assim, ele nos motiva. E aí, é interessante que o Espírito Santo, ele vai motivando. Sabe assim, não sei o que aconteceu com você. Hoje eu não quero orar, Senhor. Não vou fazer nada. Aí Deus vai e manda
alguém te manda mensagem, irmã, ora por mim. Aí você fala, Jesus. Aí é Deus falando, você, tá vendo? Eu te chamei por um propósito maior. Aí você entende que é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E foi o que aconteceu. No versículo 22, falam que as notícias chegaram e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando chega ali, no versículo 26, falam que eles estavam reunidos e aí eles são chamados a primeira vez como cristãos. Até então não chamavam de cristão. Cristão quer dizer o quê? Pequeno Cristo. Isso quer dizer a palavra cristão. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e ver que eu e você somos pequenos Cristo. Ou seja, nós carregamos a mensagem de Cristo. Nós fomos chamados para isso. Foi em Antioquia que foi o primeiro lugar a manifestar. E sabe o que é mais interessante, Thalita, que eu acho tão profético, o Senhor está me fazendo lembrar? Porque isso eu nem anotei. Eles não chegaram lá falando aqui, gente, eu sou cristão, eu sou apóstolo, esse aqui, ó, é diácono, não, esse aqui é o que canta. Não, não. Através do testemunho, do encorajamento, da unção que despedaça todo jugo, do comportamento, do caráter, eles falaram, peraí, tem algo diferente. Eles são cristãos. Partiu da cidade. É a mesma coisa você chegar numa cidade, pessoa, sabe aquela coisa se alguém falar assim, você nem precisou chegar com a sua Bíblia maior do que você, não. Você nem precisou. A pessoa fala assim, Pedro, você é cristão. Eu acho muito lindo, gente. Sabe? Porque hoje, num ambiente que nós vivemos, não, temos que ter algum status. Você tem que ser alguma coisa. Porque se você não é, se você não tem, você não é. Não, eles estavam já com a essência de que eles eram filhos amados, escolhidos. Por isso foram chamados pequenos cristãos. Mas mesmo diante de tudo isso, temos aí o rei Herodes, que manda prender Pedro, lá no capítulo 12, mas a Thalita começou falando, e eu vou encerrar falando disso, versículo 5, Pedro ficou detido, preso, mas a igreja orava intensamente por ele. O poder da oração tem muitos seus efeitos, ao ponto que o milagre acontece. Aleluia. O Senhor envia o anjo e algo acontece ali naquele ambiente. E enquanto o povo orava, Pedro foi liberto. Ei, creia no poder da oração. Creia no poder da oração. Eu não sei quem você está orando para que seja liberto, ou talvez seja você que precisa ser liberto de algo. Eu não sei qual é a área, mas como igreja, ande com pessoas que oram, ande com as amigas do céu que oram, porque enquanto a igreja orava, o milagre acontecia. A oração não saiu de moda, é oração como estilo de vida. A oração. No início do ano, sabe, Thalita, vou até pegar aqui, eu acho que eu tenho um. Eu fiz um primeiro encontro do Entre Deus falou, vamos falar sobre oração. Aí eu dei, ó, a oração, a chave da vitória. Eu pedi oração como estilo de vida, porque chave é acesso. O que fez o acesso no céu aqui foi a oração. E aí aparece alguém aqui que eu acredito que quase ninguém atenta para essa fazedora de história. Eu já até fiz um devocional com ela. Uma mulher que me inspira muito. Versículo 13, aparece Rod. A única vez que aparece Rod. Rod é quem? Rod, ela estava ali e ela foi atender a porta. No versículo 14, ao reconhecer a voz de Pedro, Rod estava tomada de alegria. Ai, amados, quando a gente ora, o milagre acontece, a alegria do Senhor vem sobre nós. Rod é aquela que vem com alegria testemunhar. Acharam até que ela estava ficando louca. Gente, Pedro tá na porta, eu fico imaginando ela lá, Pedro tá fora. E Rod tá lá com alegria. Nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo e um dos gomos do fruto do Espírito Santo é a alegria. É a alegria. E aí algo acontece. Algo acontece e nisso a gente chega no capítulo 13, que vai começar, de fato, as viagens missionárias do nosso querido amado apóstolo Paulo
que diante de uma queda, ele começa a caminhar com Jesus. E através de tudo isso, ele superou a barreira do sofrimento para viver o propósito dele. Então, você está aí conosco nesses encontros. A semana que vem nós vamos do capítulo 14 ao capítulo 20. Coloque em dia. Aqui nesse Atos 13, né, você vai ver que Paulo vai ali junto com os irmãos, né, Barnabé, e eles vão fazer missão. O interessante é que no versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram a mão e enviaram. Vocês estão vendo a imposição de mão? Algumas vezes aparece aqui. Mas entenda algo, amados, eu preciso falar isso da parte de Deus para eu orar aqui com você, para encerrar aqui a minha parte. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão sobre a sua cabeça. Imposição de mão é algo muito, muito forte. É isso. Certa vez eu participei de um seminário de libertação e algo que eu entendi que a transferência por imposição de mão. E isso vem até de líderes que são de rótulos. Cuidado. Você vê que as imposições de mão aqui eram de homens e mulheres cheias de Deus. Eu não deixo qualquer um botar a mão na minha cabeça. Quando eu vejo que está tentando pôr a mão, eu dou um jeitinho. Cuidado, porque está transferindo. Tem muitos líderes doentes que estão trazendo doença para aqueles que põem a mão. Mas a Bíblia diz que a imposição de mão enviada por pessoas certas, mão é autoridade. Por isso que uma das coisas que foram lá, prenderam as mãos de Jesus, porque tentando parar a produtividade. Mão é autoridade. Você nunca vai ver alguém na igreja liberando uma bênção apostólica levantando um pé. Nem a cabeça, é as mãos. Mão é autoridade. Mão é autoridade. Autoridade. Por isso você pode erguer suas mãos aí onde você está. E abençoar o seu lar. Vamos abençoar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que esta palavra venha produzir frutos de arrependimento. E o mesmo Deus que fez com Pedro, João, com Lucas, com Dorcas, com Paulo, com Barnabé, com Cornélio, é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que curou Enéas, que era um paralítico, estava acamado há 8 anos. Se tem alguém aqui acamado, se tem alguém aqui paralisado, se tem alguém aqui que diante de uma queda não quis levantar, hoje é o dia, Senhor, de levantar para cumprir o propósito, porque a grandeza de cumprir o propósito é entender que o Senhor é conosco, que o Senhor não desperdiça as nossas quedas. Senhor, ativa corações. Mas a chave de tudo é entender que nós precisamos de um relacionamento contigo, através do Espírito Santo. Senhor, ativa corações, traga sonhos proféticos, traga visões do céu. Pai, em nome de Jesus, as tuas filhas que estão comigo aqui na Europa, lá no Brasil, na Angola, em nome de Jesus, faz mais uma vez nos lares, faz mais uma vez nos lares, vem com o teu Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vai enchendo as casas, vai enchendo os lares, Espírito Santo, passa lá naquela casa, todo espírito de confusão, todo espírito contrário, todo espírito de vício, toda mediocridade, passa, Senhor, a tua vassoura de fogo, vai varrendo, o rio de Deus vai passando nas vielas, vai passando nos bairros, vai passando nas ruas, passa Espírito Santo, vai passando nos púlpitos, vai passando Espírito Santo, ralabaçuianda, ralabaxaia. Nós somos a igreja de hoje, nós somos Atos 29, Pai, ativa corações, tira, Deus, de nós todo o ativismo religioso. E sim, queremos viver, Senhor, a essência de anunciar o teu reino. Senhor, queremos perseverar na oração. Levanta mulheres a orar na madrugada, mulheres que vão estar no ônibus, mulheres que vão estar, Senhor, nas vielas, mulheres que vão estar, Senhor, dentro de casa, e a manifestação do Espírito Santo virá.
e vai alcançar toda a casa, assim como foi no lar de Cornélio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dando estratégia, assim como o Senhor trouxe revelação ali para Filipe, diante daquele etíope. Traga revelação nesta noite. Obrigada, Deus, por cada preciosa que aqui esteve. Obrigada, Senhor, pela revelação da tua palavra. Eu amo a 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 tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos sustenta. Nos sustenta, Pai, em nome de Jesus. Sustenta aqui, Deus, a Thalita. Sustenta, Senhor, o Ministério Mulheres Transformadas. Senhor, vai vir essa conferência. Senhor, vem, Senhor, com óleo fresco. Senhor, visita o esposo da Thalita. Eles completaram 5 anos de casado. O número 5 é plenitude. É o rei. Quer dizer, Deus, totalidade. É totalidade. Eu chamo a existência, Senhor, desse ciclo de 5 anos, Senhor. Uma totalidade em todas as áreas. Vai tocando ali no útero da Thalita, Pai, em nome de Jesus. Diante de um diagnóstico do homem, que vem o diagnóstico do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, enquanto ela está aí cumprindo o teu propósito, o Senhor está movendo algo, Pai. Algo no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Pai, em nome de Jesus. E essa estação já está com os dias contados. Essa estação do inverno está com os dias contados. Que mesmo no inverno ela pode florescer. E eu creio, Pai, que está chegando um novo tempo. Ao cabo ainda deste mês, Senhor, ao concluir este mês, ela ainda vai testemunhar. Pai, em nome de Jesus. Toma o esposo dela, Senhor. Ativa mais e mais a fé daquele homem. Eu não conheço, mas tu conhece. O Senhor os chamou para viverem juntos por um propósito. Para cumprir o propósito. Não deixa, Deus, que as adversidades, rabassuianda ralabacheia, venha paralisá-lo. E diante, Deus, da estratégia financeira desse empreendimento que os teus filhos estão tendo, Senhor, por onde o lavareda passar, cada alimento vendido venha ser a expansão do teu reino. E dos 4 cantos do Rio de Janeiro vai vir pedido, ao ponto, Deus, que eles vão ter que alargar a tenda, rabassuianda ralabacheia. Prepara-te. Rabaço e andaralabacheia. Oh, aleluia. Aleluia, Deus, porque o Senhor, Deus, vai enviar todas as condições. Tudo, ó Pai. Porque eles têm buscado estar no centro da tua vontade. E aquilo que parecia ser vergonhoso, aquilo que parecia ser uma queda, é um trampolim para eles viverem o propósito do Senhor. Que eles venham ter paciência diante do processo. Diante do processo, tenha paciência. E persevere na oração, como declara Romanos 12:12. Pai, fortalece os teus filhos, fortalece cada um das tuas filhas que aqui estiveram. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Que essa palavra, Deus, venha cair em terra fértil. Que o inimigo não venha roubar essa semente. E que venha ser a expansão do reino. Porque é pelo Senhor e para o Senhor. Continue conosco, Pai. Nos proteja. Abençoa cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Na certeza de que sim, somos herdeiras do maior amor que existe. Amém, minhas amadas. Thalita, gratidão, minha preciosa. E lembra que tudo que você está fazendo é um disfarce para a missão do Senhor, assim como Dorcas. Amém. Ele vai dando estratégias. Amém. Ele vai dando estratégia, tá? E nós estamos aí juntas por um propósito maior. Tá bom, minha amada? Conte conosco. Meninas, vejo vocês semana que vem. Tá bom? Está sendo relevante. Compartilhe com o máximo de fazedoras de história que vocês conheçam. Afinal, são mulheres transformadas. Thalita, que dia que é a conferência? Compartilha que se tiver meninas fazedoras de história. Vão lá me representar. Não posso dizer se eu tivesse aí. Está chegando, dia 19 de abril. Logo ali, minhas irmãs. Aqui no Rio de Janeiro. Olha, Thalita, eu vou lhe falar algo. Sem você saber o quanto você tem sido uma edificadora na minha vida. Helenice, dá um beijo nas minhas preciosas que estão com você aí nessa célula.
Tem uma célula lá na Helenice ouvindo essa palavra, lá do Espírito Santo. Do Espírito Um Santo. beijo, minhas irmãs. Minhas meninas daqui, minhas meninas lá do Brasil, amo vocês. Vou aproveitar, fazedoras de história, salva dia 8 de março. Teremos o nosso encontro de filhas amadas em Amsterdã. Já coloque na sua agenda às 10 da manhã, você que está conosco aqui na Europa. Ô, Fabiana, eu estou aguardando seu endereço. Olha lá, Boulevard de Serra, olha aí, eita glória. Deus abençoe. Thalita, tá? Você não tem noção. Muita coisa que Deus tem falado é para eu fazer, eu vejo, quando eu vejo, assim, gente, ele é muito corajosa. Estou falando que eu preciso de coragem. Vocês pensam que não, pensam que eu sou muito corajosa. Eu vou com a ausência da coragem, eu vou. Mas você tem sido, ó, Amém. destemida. Aleluia. Uma vez eu tirei esse papel, eu falei, olha, mas é para você, viu, minha amada? Guarde isso. E vai ser linda essa conferência. Conte conosco que precisar, tá? Amém. Estamos aqui para te servir. Tá bom? Não. Amo você. Beijo, boa tarde. No Brasil, boa noite para nós. Shalom. Até semana que vem. Shalom, shalom, minha pastora. Shalom, minhas irmãs. Não percam a próxima semana. Você que está conhecendo Transformadas agora, entra lá na nossa comunidade Transformadas. Lá você vai ser levado a vários grupos, assim como nas nossas fazedoras de história também. Amém? E ali a gente vai estar compartilhando sobre o livro. Vou compartilhar de novo. Você que perdeu lá no grupo do secreto, eu coloquei lá o livro dos mártires e também do canal do YouTube, tá? Onde tem a história. Vou colocar lá de novo. Então não perca essa oportunidade de estar mais perto com as irmãs, mais perto do povo de Deus, juntando brasas. Minha unha tá cheia de brasinha esse mês, para me lembrar todos os dias desse propósito. Independente da situação, independente da circunstância, a chama não pode e não vai acabar. Não vai apagar. Que haja transformação. Que comece comigo e contigo. Até quinta-feira. Esperamos vocês. Shalom.